Para quem não me conhece, meu nome é William. E hoje, pela incumbência, né, do Senhor aqui, do Espírito Santo, e com muito temor no coração, eu venho compartilhar uma palavra com vocês, cujo tema é água viva, ou água da vida. Nós vamos entender, porque o chamado de Deus para nós hoje é voltar à essência, né? Porque nós nos convertemos há um determinado tempo, e nós, né, muitos já se converteram há muito tempo, outros estão chegando agora, estão conhecendo o Senhor agora, mas a maior armadilha que nós como cristãos, como filhos de Deus, caímos, é quando nós perdemos a intimidade com aquele que é a essência de tudo, a essência da vida. Por isso foi muito pertinente, né, a Sara e a equipe da decoração montarem essa sala profética aqui, que é o quarto. O Senhor Jesus falou em Mateus 6,6: quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta. É assim que vocês devem orar. E o Pai que está vendo vocês no secreto vai recompensar. Porque qual é o lugar que a gente se expõe mais à verdade da nossa vida? Onde nós somos realmente quem nós somos? Não é no quarto? Onde realmente a gente é aquilo, a nossa essência? É quando a gente chega em casa e deita na nossa cama, deita ali a cabeça no travesseiro. Ali nós somos, a gente está desnudo diante de Deus. Então é esse secreto, é essa intimidade que Deus quer levar a nós, quer nos trazer novamente, né? Quer se revelar para nós nesse dia. Por isso que o nome da conferência é o caminho da intimidade. E hoje a primeira palavra para que a gente trilhe esse caminho, que é muito interessante, é entender o significado dessa água. Jesus falou: eu sou a água da vida. E o apóstolo João diz lá em Apocalipse: aquele que quiser, venha e beba de graça dessa água. Basta crer e confessar, beba de graça. Então Jesus é essa água da vida. Então vamos voltar ao princípio, ao início de tudo. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente vai entender que no princípio, esse mundo aqui que nós vivemos, pela fé nós entendemos isso, ele estava repleto de água. Então Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no princípio, né, na origem de tudo, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava pairando sobre a face das águas no início, no princípio, na origem de tudo. Ele estava ali, pronto para gerar vida. O Espírito Santo estava ali, preparado para isso. E agora a gente vê em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 5, quem que era a palavra, quem estava com Deus e era Deus no princípio? Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio, lá em Gênesis, lá na origem de tudo, olha a revelação que o apóstolo João teve de Cristo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, onde? Na criação estava lá, Jesus estava lá, Ele é a luz do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Mas nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem foi essa palavra que, quando Deus disse haja luz, se manifestou? Cristo. O Espírito estava pairando sobre as águas, mas quando Deus disse haja luz e houve luz, essa luz é o Senhor Jesus.
Amém? Porque lembrando aqui, o sol no princípio, aqui no primeiro dia da criação, não havia sido criado. Então esse haja luz que Deus disse é o próprio Jesus. E ele se intitula: eu sou a água da vida. Quem crer em mim, de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Amém? Então comece a entender esse princípio da água. Todo mundo sabe aqui que a água é o elemento essencial para que haja vida na terra. Então, se nós não tomarmos água, como seres humanos, a gente não vive. Então, a água estava desde o princípio e ela é essencial para que haja vida na terra. Na origem de tudo, as águas cobriam toda a superfície da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre essas águas. Pela ciência entendemos que a água é o elemento essencial para que haja vida no planeta. E é comprovado, acho que vocês sabem disso, que mais de 70% do nosso planeta é coberto de água. Tem muito mais água do que terra. E também o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Isso é coincidência? Não, isso é Deus. É Deus falando: sem água vocês não vivem naturalmente, e sem a água da vida vocês só vão sobreviver. Querem viver o propósito de Deus na vida de vocês? Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida? Busque a água da vida no secreto. Busque a intimidade com Deus no secreto. Porque aqui a gente vem para celebrar, não é verdade? É uma bênção estarmos aqui como igreja, como comunhão. E é onde Deus ordena a bênção, Salmo 133, é na comunhão entre os irmãos. Porém, a mudança, a chave de mudança para mim e para você é ali, ó. Na verdade, ali, ó. Adorem a Deus em espírito e em verdade. Onde eu sou quem eu realmente sou, onde ninguém está me vendo, é ali, ó, no secreto, no meu dia a dia. Amém? Por isso que adorar é o que? É você estar junto. Adoração na estilo de vida é você estar junto. Quando ninguém está vendo, como que a gente se comporta diante de Deus? A gente está bebendo dessa água quando ninguém está vendo? Ou a gente só vem beber dessa água na igreja, durante os cultos, né? Isso eu falo para mim, tá? É uma exortação para mim, para nós, né, como igreja. Será que a gente bebe? Porque eu confesso para vocês que muitas vezes eu bebi só da água no culto. Na minha casa eu fazia jejum de água, mas eu vinha tomar da água só no culto. Então a gente precisa entender que essa água da vida que está de graça, nós temos que beber no secreto. Aí sim vai vir a transformação, porque a água limpa. A água não limpa, não purifica. Você quer ser limpo, quer ser liberto, quer ser curado? Beba de graça da água da vida. Beba de graça, está disponível. Aquele que quiser, beba. Amém? Então, o nosso corpo ele é formado por mais de 70% de água. Como a gente comprova isso? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem, a humanidade, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, Deus pegou o pó da terra, juntou ali com a água. Lembra o que nós somos? Barro. Então o barro, como ele é formado? O pó e a água. E ele soprou, assim que ele formou, ele soprou o fôlego de vida. E aí nós nos tornamos alma vivente. Então a gente entende que na nossa formação a água está presente. Como está no planeta, está formada, está dentro de nós. A nossa composição é água. Isaías fala muito bem isso no capítulo 64, versículo 8. É um versículo muito importante para mim. Quando ele diz: contudo, Senhor, o profeta Isaías declarando: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro,
Tu és o olheiro, ou seja, é o Pai, é o Senhor que nos molda. Todos nós somos obra das tuas mãos. Então Deus cria o homem pela palavra dele, e ele forma o homem com as mãos dele, pegando o pó da terra, misturando com água e modelando ali um boneco, né, um molde ali, e sopra. Isso é tão real que a Bíblia também diz que do pó nós viemos, e o nosso corpo aqui, para o pó retornará. Está vendo como nós somos gerados ali do pó da terra? Só que a água esteve sempre presente. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, nós um dia estávamos num dilúvio, né? Porque a terra no início, vocês concordam que se a terra estava lotada de água, não ainda aparecia a porção seca, vocês concordam que isso era um dilúvio? Tudo estava mergulhado em água. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Continuação do versículo aqui, versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, nós somos esses vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Então a gente entendeu isso, que o mundo no princípio estava cheio d'água, o mundo é formado por mais de 70% de água, e nós também somos formados por mais de 70% de água. Então a água sempre esteve no princípio. Cristo sempre esteve. Ele era, é e é o que há de vir. Sempre esteve. Vocês lembram que, falando ainda de Gênesis, desse princípio, dessa origem, quando Noé, depois que a palavra diz que Deus ali trouxe um novo dilúvio sobre a terra, por quê? Porque a humanidade se corrompeu de uma maneira que lá em Gênesis 6, o Senhor fala, o meu espírito não vai mais contender com a humanidade. Há muita violência, corrupção, o homem está muito perverso, então ele traz um dilúvio novamente para a terra. Está vendo como Deus sempre quer voltar à essência, Ele sempre quer que a gente volte ao princípio, à origem, não ao passado. Não queira voltar ao passado, mas voltem à origem. Amém? Não voltem ao passado. Esqueça das coisas que para trás ficaram, diz Isaías, né? Mas voltem à origem, ao princípio, é isso que Deus quer de nós. Então, Deus trouxe novamente um dilúvio sobre a terra, só que ele salvou ali uma família, de um homem que a Bíblia diz que era justo e íntegro, chamado Noé. Lembra de Noé? E Noé, depois que ele está na arca, depois que o dilúvio depois que já havia se passado um tempo, ele solta uma pomba, algumas vezes, vocês lembram disso? Está lá em Gênesis 8, ele solta uma pomba, e a última vez que ele solta essa pomba, ela não volta mais. Está narrado isso na Bíblia. E essa pomba, como a gente vê lá nos evangelhos, né, de Mateus, de Lucas, essa pomba assumiu ali, o Espírito Santo pegou essa pomba e pousou sobre Jesus Cristo. Então a gente entende, olha como Deus quer repousar sobre a água. A pomba, o Espírito Santo está pairando, e ele quer encontrar um lugar de repouso. Nós não somos água, ele quer encontrar esse pouso sobre nós, porque lá no Jordão, assim que Jesus saiu da água, o Espírito Santo tomou forma ali, em forma corpórea, né, de pomba, pousou sobre ele, e do céu veio, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai disse. Então vocês entenderam? Essa pomba que Noé solta lá em Gênesis, ela pairou, ela não encontrou pouso em ninguém, mas em Cristo ela pousou. Amém? Isso é tremendo, para a gente entender
que se nós somos água, e a água está desde o princípio, o Espírito Santo quer pousar sobre nós e permanecer. Porque o Espírito é o único que pode gerar vida. Amém? A palavra traz conhecimento, traz poder, mas o Espírito Santo gera vida. Então, aceite receber esse pouso diário, todo dia, do Espírito Santo sobre você. Você é água. Ele está pairando, mas ele quer pousar. Amém? O apóstolo João diz que no princípio o Filho, Jesus, estava e era Deus. Em Jesus, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo falando aos Colossenses: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo ali é Deus, Cristo é Deus. Deus é o Criador, a essência de tudo. E como o Pai e o Filho são um, vocês lembram disso? O Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14. Aquele que quer vir ao Pai tem que passar por Cristo. Então ele é o caminho. Aí um dos discípulos de Jesus nessa passagem de João 14 falou, Filipe, né? Falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Então a água, tá vendo que é uma coisa singular ali? Eu lembro que quando eu me converti, a gente fazia aula dos novos na fé, e é uma coisa bem interessante, vê se vocês conseguem entender. Porque a gente muitas vezes tem dúvida, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Aí o apóstolo falando é uma explicação muito boa. Pensem na água. A água não tem 3 estados físicos? Então temos a água líquida, a essência. Temos a água ali solidificada, que é o gelo, né? E temos a água no estado gasoso, é o gás. Então a gente pode fazer uma analogia, né? Uma comparação. Deus sendo essa água líquida, a essência, né, que forma tudo. Jesus sendo esse gelo, essa rocha inabalável. E o Espírito sendo esse vapor, entendeu? Aquilo que nos envolve, como a fumaça que envolvia o Santo dos Santos lá. E os sacerdotes não ficavam em pé, de tanto que era a glória de Deus. Vocês entenderam essa comparação? Então, o Pai, Cristo, Jesus e o Pai eram o mesmo. Então ele estava lá no início. Eles são o mesmo. Jesus Cristo é a água da vida. Quem lembra do famoso episódio da mulher samaritana? Aquela mulher desgastada, todo dia ia pegar água com aquele cântaro pesado, e ela estava procurando ali matar a sede dela. Só que a sede maior dela não era física, era uma sede espiritual, de alma, entendeu? A alma dela estava precisando ser descidentada ali, precisava de água. E ali Jesus se apresenta a ela como a água da vida. Se você conhecer o dom de Deus, qual é o dom de Deus? Efésios. O dom de Deus é a graça, né? A graça, pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então ele falou para aquela mulher: mulher, se você conhecesse a graça, o dom de Deus, e quem está falando com você, você me pediria água. Você que me pediria água. Porque aí sim a sua alma ia ser descidentar, né? Ia tirar aquela sede da sua alma, e você não viria aqui com esse cântaro pesado todo dia pegar água. Você poderia até vir, mas ia vir com alegria, com felicidade restaurada. Então vocês entenderam? No princípio o Senhor estava, e Ele é essa água da vida. No batismo do Senhor Jesus vemos a comprovação da palavra, onde o Espírito de Deus, que vem ali como uma pomba, encontra pouso sobre Cristo e nele permanece. Jesus falou que estava sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo pousou, mas ficou. Por que muitas vezes falta para nós entendimento, sabedoria, temor a Deus? Porque a gente assusta o Espírito. Vocês já viram uma pomba?
Você chegar muito perto dela bruscamente, ela não vai embora. O Espírito Santo é a mesma coisa. Se a gente não deixar ele permanecer como Cristo deixou, porque permaneceu nele, ele cumpriu a profecia de Isaías, que falava que o Espírito do Senhor estava sobre ele, permaneceu nele, ele deixou o Espírito permanecer. Então é isso, a gente precisa entender que a gente precisa deixar. A gente muitas vezes espanta, a gente não quer muitas vezes, né? O nosso coração, né? Muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece, né? Não deixa. Mas Deus está chamando a gente de volta para essa essência hoje. E por que Cristo, Jesus, ele deixou esse Espírito, o Espírito Santo permanecer nele? O que ele fazia? Que a palavra diz diversas vezes, para onde ele ia? Nas altas madrugadas, orar. Então, você sozinho, eu sozinho, eu vou ficar lá o dia todo. Não, o Espírito permanece em mim. Não. Vá para o lugar de adoração, para o lugar secreto. Aí ele vai permanecer. Jesus ensinou isso. Por que permaneceu sobre ele? Porque ele estava sempre na presença do Pai em oração. E isso é adoração. Isso é adoração. É esse lado a lado, entendeu? Eu lembro que quando eu aprendi isso com o... Até ele pediu para a gente chamar ele de avô. Em 2016, a gente foi para o congresso lá do Diante do Trono, lá na Lagoinha. E a gente foi para um stand lá. E a gente encontrou lá o tio, ele já é falecido, o pastor Paulo. O tio da Ana Paula Valadão. E ele nos presenteou com um livro. E ele falou para nós isso, só um ensinamento que ele deu, eu nunca mais esqueci. Lembra dos três, Mesaque, Sadraque e Abednego, que o rei Nabucodonosor lançou na fornalha, porque eles não se prostraram diante daquela imagem de Nabucodonosor na Babilônia, lembram disso? E aquela fornalha estava 7 vezes, né, mais quente, e eles estavam amarrados e foram jogados para dentro da fornalha. Só que nem um fio de cabelo deles se queimou. E a Bíblia diz que quando aqueles homens, os soldados, olharam para dentro da fornalha, viram que tinha um quarto homem lá dentro. E era semelhante aos deuses, né, aos anjos, a palavra diz. Esse quarto homem é Cristo. O que significa, o que só queimou na vida daqueles homens dentro da fornalha? As amarras. Eles estavam presos. E o que foi queimado, olha, é o sobrenatural, né? Mas olha o poder da adoração. O que ele nos ensinou aquele dia? Esse ade é estar junto. Eles, diante de uma multidão, o rei levantou uma estátua e falou: quem não se prostrar diante dessa estátua, vai morrer, vai ser lançado na fornalha, vai queimar. E eles não. Imagina, a gente imagina a cena, né? Todo mundo prostrado e eles lá de pé. Ou seja, eles falaram: não, eu não vou negar. A minha adoração é somente ao Deus verdadeiro, somente ao Deus de Israel. Eles não se prostraram. Olha o estilo de vida deles. Eles conheciam a Deus. E quando eles foram jogados na fornalha, somente as amarras se queimaram. Olha que incrível. As amarras, aquilo que prendia a vida deles, queimou, soltou. Você quer ser liberto? Eu quero ser liberto? Vá para o lugar do secreto. Deixa esse fogo da adoração queimar. Entendeu? Soltar todas as amarras que prendem a sua vida. Esse é o segredo. Esse é o segredo da verdadeira adoração. Glória a Deus. Aqui o Espírito Santo de Deus repousa sobre Cristo, ali falando ainda da pomba, sobre essa água da vida que era Cristo. E Ele deseja repousar sobre nós também. Olha o que diz também o apóstolo João, capítulo 7 de João, o Evangelho, versículo 37 e 39. No último e mais importante dia da festa de tabernáculos, levantou-se Jesus e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Então a água viva quer entrar em você e fazer esse rio se movimentar. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, o pessoal falando, que a água parada só gera uma coisa: dengue, doença. Então Deus não deseja que nós sejamos águas paradas, Ele deseja que nós sejamos águas vivas. Que o rio que está dentro de nós flua. Não quer que a gente fique parado, amém? Continuando, no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Amém? Nós cremos. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Esse Espírito foi dado lá no dia de Pentecostes. Quando todos ali que creram, os sinais acompanham aqueles que creem, todos aqueles que creram estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. E veio sobre eles como um vento impetuoso o Espírito Santo. Aí sim, chegou até nós hoje. Por que o Evangelho chegou até nós? Porque homens lá atrás decidiram deixar o rio de águas vivas fluir. E o que vai fazer, até que Cristo volte, que as futuras gerações bebam da água gratuita que é Cristo? Nós deixarmos o rio de água viva fluir. Vocês entenderam? Isso é muito verdadeiro para todos nós. Porque muitas vezes a gente vê aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda são incrédulos, aqueles que não professam a mesma fé que nós. Nós precisamos deixar esse rio de água viva fluir. Entendeu? Então nós somos essa água, então esse rio tem que fluir. Ele não pode ficar parado em nós. A gente já bebeu dessa água. Vamos dar para mais gente beber. Vamos ser esse rio de águas vivas. Amém? Antes de Cristo, nós, eu e você, estávamos sem forma e vazios. Lembra da terra? Como a terra no princípio. Vivíamos mergulhados em um dilúvio de trevas. Antes de Cristo a gente estava assim, mergulhado em problema, em depressão, em opressão, em maldição. Vivíamos mergulhados em um dilúvio de trevas, mas houve luz sobre nós. Deus disse sobre nós: haja luz, e houve. Ao reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Senhor, não nos tornamos filhos de Deus. Como também somos água, agora o Espírito Santo encontrou pouso em nossos corações, e Ele deseja permanecer. O Espírito de Deus gera vida quando encontra pouso. Amém? Ele gera vida. Se estávamos em um dilúvio de pecado, antes de conhecer a Cristo, hoje o Senhor nos chama para mergulhar profundamente no rio de Deus. Uma coisa é o dilúvio, aquele dilúvio que nós estávamos antes de Cristo, que estávamos afundados, né, em pecado, cegos devido ao pecado, né? Mas hoje Deus chama nós como Ezequiel. Tem um rio diante de você, você quer entrar? Se você quer entrar nesse rio, vai depender de você. Se você quiser ficar na margem, você fica. Se você quiser entrar até o tornozelo, tudo bem. Você quer até o joelho, até o joelho, tudo bem. Até os lombos, tudo bem. Mas se você quiser conhecer profundamente, mergulha e nade. Mergulha. É esse o desejo de Deus. Saímos de um dilúvio de pecado, agora Ele nos chama para entrar num rio que flui do trono de Deus. Esse rio vem do trono de Deus e a gente precisa mergulhar. Isso é intimidade. Como diz, né? Quando você mergulha, você não ouve os barulhos lá de fora. Você está ali dentro. Então o que está fora pode até chamar um pouco a sua atenção, mas você está mergulhado. Isso é intimidade. Claro que vai ser inevitável a gente olhar para o lado, mas foca na intimidade. Nessa comunhão, entendeu? Nessa verdadeira adoração. O desejo do Pai, daquela voz que falou: esse é o meu filho amado lá para Cristo, o Pai que é Espírito, lembram disso? É chegado o tempo, é chegado a hora, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. O desejo desse Pai é encontrar verdadeiros adoradores que o buscam através da intimidade
que é revelada, como a gente falou no início, na verdade. Onde a gente se revela verdadeiramente? Ali, ó, no secreto. No secreto. Eu só tenho verdadeira intimidade, isso aqui é importante. Vamos falar muito mais disso durante o dia. Eu só tenho uma verdadeira intimidade com quem eu conheço. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus vem, nós conhecemos Ele, nós temos que prosseguir. Quem tem muitos amigos aqui, amigos de verdade? A gente só é amigo de verdade daquelas pessoas que a gente conhece de verdade. Nós só contamos segredos para aquele amigo que a gente conhece de verdade. É ou não é verdade? Ou natural, agora vindo para o sobrenatural. Vocês viram que é uma palavra de reflexão, né? É Deus se comprovando no nosso ordinário, né? No nosso dia a dia. A gente só fala segredos, intimidade para quem a gente conhece. A gente só confia em quem a gente conhece profundamente. E aqui está esse segredo de conhecer a Deus, de Oséias. Conheçamos e prossigamos. Porque uma coisa é nós, uma vez Deus falou isso para mim, uma coisa é a gente acreditar, outra coisa é confiar. É ou não é? Uma coisa eu pedi para a Cíntia: Cíntia, você vem aqui atrás de mim aqui e eu vou me jogar, você me segura. Eu acredito que a Cíntia vai me segurar, mas eu confio. Eu só vou confiar se eu conhecer quem ela é de verdade. Então, por que muitas vezes a gente não confia? Porque o segredo é entregar, descansar, confiar. Salmo 37. Entenderam? Então você só entrega, só descansa em quem você confia. E por que muitas vezes eu e você não entregamos e não descansamos, né? Porque ainda a gente está sendo trabalhado nessa confiança. Porque a gente ainda não conhece quem é o nosso Deus. Não bebeu dessa água da vida o suficiente ao ponto de entregar e confiar. Porque quem confia, entrega. Amém? Então esse é o chamado. Olha a amizade. Está vendo? Ó? Deus chamou Abraão de amigo, né? Abraão, meu amigo. Por quê? Ele creu e isso foi imputado como justiça. Ele só obedeceu. Vai lá, Abraão. Ele só pegou as coisas dele e foi. Está vendo? Então, amigo. Abraão foi chamado de amigo. Então, nós temos que ser esses amigos também de Deus. A gente tem que se manifestar essa vontade de conhecer esse amigo profundamente, ao ponto de ter uma intimidade com ele que gera confiança, que gera entrega, entendeu? Conhecer, beber dessa água. Hoje, Deus nos chama para voltar à essência, à origem, à intimidade que transforma. Até depois, mais tarde, a gente vai colocar ali um radinho ali, ó. Porque eu lembro que há 12 anos atrás, quando eu me converti, a igreja era aqui atrás, ó. A gente tinha turnos de oração na igreja, e, né, isso há 12 anos, e tinha um radinho. E lá naquele radinho tinha CDs da Ludmilla Ferber, do David Keelan, do Diante do Trono, sabe assim, o pessoal do início lá, né, da adoração. Então, eu me lembrei num dia de uma oração disso. Deus não quer que eu volte para o passado, Ele quer que eu volte à origem. Não é isso que Jesus falou à igreja lá em Apocalipse? Você faz tudo, mas eu tenho algo contra você. Você perdeu o primeiro amor. Meu Deus, hein? Imagina, nós aqui que fazemos tanta coisa na igreja, ouvir do Senhor, não, ó, você é uma bênção, você ministra, você canta, você ajuda no som, você limpa a igreja, mas eu tenho algo contra você. Você perdeu o primeiro amor. Meu Deus, nada do que eu fiz valeu a pena. Isso não é uma reflexão? A obra de Deus está aí para ser feita? Claro. Mas como tem uma frase de um autor que eu não lembro o nome, mas ele diz isso: cuidado para não se envolver mais na obra do que com o Senhor da obra.
Então a obra, nós temos que estar envolvidos sim, mas busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Jeremias falou, o Senhor será a nossa justiça, Cristo. Busque primeiro isso. Tudo depois, fique tranquilo, vai ser acrescentado. Dentro da igreja a gente fica preocupado com tantas coisas, né? A gente que trabalha mais ativamente, mas o nosso foco, isso eu falo para mim, tem que ser o Senhor dessa obra. O nosso amor maior deve ser a Ele. Amém? É para Ele que a gente tem que prestar essa devoção. É essa água viva que a gente tem que tomar todo dia. Então hoje Deus nos chama para voltar a essa essência, a origem. Não ao passado, mas à essência. Ao princípio de tudo. Lembra aquela música? De quem é? Da Aline? Da Aline Barros? Quero voltar ao início de tudo, né? Entendeu? É isso que Deus quer, que a gente volte. É uma volta hoje, né? Jesus é a essência. Ele é a água da vida. Estava sempre presente no princípio, desde o princípio. Ele é a água da vida, o único caminho que nos conduz ao Pai. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Nada, viu? Sem Cristo, aquele que crê, confessa, se deixar Cristo de lado, não vai adiantar. Nada a gente pode fazer. Ele falou isso, João 15:5. Sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Ele deseja que sejamos santificados na verdade. O desejo da água viva é que eu e você sejamos santificados na verdade. E que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Guardar a palavra no nosso coração, Salmo 119. Guarde a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Guardei, Senhor, a minha palavra no seu coração para não pecar contra ti. Está vendo? Guardei essa água viva no meu coração. Deixei o Espírito Santo vivificar essa palavra. Aí eu não vou pecar. Claro, se nós falarmos que não temos pecado, estamos mentindo. Mas o nosso desejo e a nossa busca intencional todo dia é buscar a água viva, tomar dessa água viva, para que o pecado seja um acidente só para nós. Esse tem que ser o nosso desejo, né? É isso que o Senhor busca em nós. Que a gente seja intencional com Ele. Ah, mas é difícil buscarmos essa intimidade, como a Heloísa orou aqui, é difícil, é ou não é? Tem hora que tanta coisa, né? Esses dias eu li uma frase, não é as tentações que estão fazendo você pecar, é o seu coração. Ou seja, a palavra diz que o coração do homem é enganoso, extremamente corrupto. Mas onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então que o nosso tesouro seja a intimidade, né? O nosso tesouro seja essa comunhão plena com Deus, diariamente, no secreto, quando ninguém nos vê. É essa a vontade do Senhor para nós. Ele quer que a gente seja santificado nessa verdade, entendeu? É isso que Ele quer de nós. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então a água da vida, que é Cristo, chama as águas vivas que somos nós, para beber dessa água. Deixar o Espírito Santo vivificar a palavra. Deixar o Espírito Santo trazer vida sobre aquelas áreas ainda que a gente não permitiu que ele gerasse vida. Entendeu? Tem áreas da nossa vida ainda que a gente não deixou Deus entrar. A gente tem que deixar Ele entrar. Aí está o entregar, o descansar, o confiar. É quando você deixa Cristo, a água viva, entrar para limpar, entendeu? Aqueles canais que estão sujos ainda. Deixa essa água viva entrar, para que haja uma limpeza total
para que haja uma purificação total. Deixa Deus fazer um tratamento em você, como é feito na água. Deixa Ele fazer um tratamento em você, para que haja limpeza, purificação, e você seja puro. É isso que Deus busca, né? Uma pureza de coração. Aqueles que têm coração puro, aqueles que têm mãos limpas e coração puro, esses podem subir ao monte santo do Senhor. Quem pode subir? Aqueles que têm mãos limpas, lavaram ali, se lavaram no sangue do Cordeiro, da água viva, e o coração purificado pela água viva. Esses podem subir ao monte do Senhor. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Então a gente tem que buscar essa pureza, entendeu? Só que essa pureza não vem através das nossas obras. Vem através da intimidade, da comunhão. Se eu quero ser santo, nos juntemos ao santo, que é Jesus. Quanto mais perto eu estou de alguém, mais parecido, não é verdade? Os coachings falam isso, né? As 5 pessoas que, e é verdade isso, né? As 5, eu acho, né? Pessoas que mais convivem com você determinam ali como você é. Então, quanto mais perto de alguém você está, mais parecido com ele você vai ficar. Então, a gente quer ser igual a Deus, vamos ficar perto dele. É que a gente se esconde, né? A gente vai longe, né? A gente fica, né, se escondendo, né? Ele é Deus de perto. Então, a gente tem que se achegar. Se acheguem a Deus. Acheguem-se a Deus, Ele está perto. Acheguem-se a Deus, diz o apóstolo Tiago. Se acheguem, cheguem perto, busquem a Deus. Ele está aqui, Ele está só esperando. Mas nós temos que nos achegar. Eu e você, todos os dias. Amém? Quando a gente entende isso, eu mesmo quando entendi isso, eu deixei há um tempo, né, que eu entendi isso, eu jamais abri a minha boca para, até no meu secreto, para falar, meu Deus, por que não acontece tal coisa? Meu Deus, por que tem que ser desse jeito? Aí o Espírito Santo fala, ué, você está se achegando? Você está me conhecendo? Aí é como se Deus nos exortasse, né? Me exortasse, muitas vezes Ele me exortou assim, está acontecendo determinada coisa, cadê a sua oração? Cadê a sua comunhão comigo? Ué, eu estou te dando tudo, você está se achegando? Olha olha a exortação do Espírito Santo para nós. Você está se achegando? Você está buscando? Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Eu posso ser o que for, o secretário da igreja, o pastor, o apóstolo, o evangelista, o cantor, o que for. Se no meu secreto eu não plantar algo bom, a minha colheita não será boa. Entenderam? Não tem como. Isso não importa se você é crente, se é ímpio. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, a humanidade. O que o homem plantar, ele vai colher. Estamos plantando ali, ó. Estamos plantando no secreto, na intimidade. Se nós estamos plantando, vamos colher. Agora, se a gente tem deixado de semear naquele lugar de secreto, de intimidade, talvez a nossa colheita não seja aquilo que nós estamos esperando em Deus, porque nós não estamos plantando. Entendeu? Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta vai ser aberta. Então temos que buscar, entendeu? Uma busca é algo intencional. Amém? Se você tem sede, beba dessa água superior que Cristo pode dar. Faça igual a mulher samaritana. Ela estava lá com o cântaro dela para pegar a água daquele poço. Ela deixou de lado o cântaro dela para beber. Ela reconheceu. É isso que a gente precisa pedir para Deus. Espírito Santo, revela Jesus para mim. Se revela para mim. Porque muitas vezes a gente chega no nosso quarto, se ajoelha na cama
Isso pode parecer clichê, mas muitas vezes parece que a gente está falando com as paredes, né? Por quê? Porque precisamos ter uma revelação maior, mais ampla de Cristo. Que Ele está ali com a gente. O Pai que nos vê no secreto vai nos recompensar. Amém? Ele vai nos recompensar. Faça como aquela mulher samaritana, lá de João 4. Deixe o seu cântaro, conheça quem Jesus realmente é e seja um instrumento para trazer muitos outros à verdadeira fonte de águas vivas. Jesus. Então, quando a gente, como água, deixa o Espírito Santo pousar e permanecer, a nossa sede ali a gente mata a nossa sede. E agora, se a gente se permitir, os rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. Agora Jesus deseja, à medida que nós vamos conhecendo Ele, tendo a revelação de Cristo, Ele deseja que nós sejamos esse instrumento para dar de beber para alguém. Sabe, numa simples conversa, numa simples oração, você está dando de beber para alguém que está sedento. E quantas pessoas estão sedentas? Tanto dentro da igreja, porque ainda não tiveram a plena revelação de Cristo. Tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não teve a plena revelação de Cristo. E claro, aqueles que são ímpios, aqueles que não creem ainda que Jesus Cristo é Senhor e não entregaram a sua vida totalmente para Ele. Então, para essas pessoas, nós temos que ser esse instrumento. A intimidade nos garante isso. Quando eu tenho a minha vida de intimidade com Deus bem firmada, consolidada, aí sim, eu vou ser instrumento para descendentar as pessoas. Amém? Então vamos deixar, entendendo esse princípio que a água estava sempre no início, que Deus é água, Jesus Cristo é a água da vida, e Ele nos fez a partir da água. O Espírito Santo quer pousar sobre nós, sobre essa água, e matar a nossa sede, permanecer em nós, para que a gente caminhe, né, esse caminho da intimidade, diariamente. Aqui é um encontro, mas amanhã, mais tarde, será outro momento. E como vai a música que a gente vai ouvir agora, do David Keelan, vocês devem conhecer, a essência da adoração. Quando a música, né, aqui ó, quando a música esmurece, o resto desaparece, o que a gente faz? Depois que passou o louvor na igreja, depois que nós fomos embora para a nossa casa, ali entramos no nosso quarto, o que nós temos que fazer? Simplesmente a Ele se achegar. Ele quer o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. E vamos fazer uma oração agora. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Onde 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está. E Ele deseja habitar em nós, deseja se revelar a nós profundamente. Ele quer que a gente busque essa água da vida, essa água viva, que pode desdentar a nossa alma, que está muitas vezes ali procurando coisas que não vão tirar a nossa sede, procurando algo só natural, mas Ele deseja tirar a nossa sede. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós te glorificamos por esta palavra, Senhor, pela revelação que há na tua palavra. E eu creio, meu Deus, que a tua vida está aqui. Eu sei que, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que está dentro de nós, pois somos o teu templo. Mas hoje o Senhor quer nos visitar, se revelar mais profundo para nós, revelar Cristo para nós, que é a água viva, a água da vida. Hoje, Senhor, como a mulher samaritana, queremos deixar esse peso do cântaro pesado ali de lado e ter uma conversa com o Senhor, ali no poço. Queremos ter essa conversa.
e que o Senhor possa trazer essa fonte sobre nós, o teu rio flua sobre esse lugar, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Somos o teu corpo, Jesus, e queremos conhecer o Senhor, que é a cabeça desse corpo. Sem a cabeça nada nós podemos fazer. Queremos beber de graça dessa água da vida, Senhor. Eu declaro isso sobre a vida desses meus amados irmãos aqui, Pai, e acima de tudo sobre a vida dos teus filhos. São teus filhos, Pai. É a tua igreja que está reunida aqui, e eu declaro sobre eles, Pai, esse revelar de Cristo. Espírito Santo, revela Cristo para nós. Revela Cristo para nós na nossa intimidade. Quando Cristo for conhecido verdadeiramente de nós, nossa vida vai ser transformada de dentro para fora. Aquilo que ainda não foi liberto, não foi curado, será transformado. Nós queremos, Pai, conhecer a água viva, a água da vida que é Jesus Cristo nessa noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia, chamado hoje. O Senhor nos diz: não endureça o seu coração. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro, que o seu tesouro, o meu tesouro seja Jesus, seja a pessoa de Cristo, aquele que morreu ali na cruz, se entregou e nos trouxe vida. Sem Ele não estaríamos aqui, a humanidade não estaria aqui, e hoje nós nos apegamos à palavra viva, a Jesus, o Senhor, aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, a água viva, meu Deus. Nos constrange nesse dia, Pai, durante todo esse dia, no nome de Jesus.